De alunos no nono ano. Vamos à atividade da página 44 do conteúdo introduzindo o fator externo no radical. Nós temos a primeira questão, introduzindo o fator externo radical nas expressões seguintes. Na letra A nós temos 9 raiz de 2. Quando não aparece o índice aqui, quer dizer que é 2, certo? E nós temos que colocar o 9 para dentro do radical. Ele vai com o expoente 2, porque o índice é 2 aqui do radical. Então, como é que vai ficar? Ó, o 9 está do lado de fora, vem para o lado de dentro com o expoente 2, porque aqui o índice é 2. E aqui é uma multiplicação, quando coloca para o lado de dentro. Então, quanto é? 9 ao quadrado é 81. 2 vezes 81, 162. Na letra B, a mesma coisa. Vocês sabendo que aqui o índice é 2. O 2 está do lado de fora, ele passa para o lado de dentro com o expoente 2. 2 ao quadrado. E continua sendo multiplicação. Quanto é 2 ao quadrado? É 4. 4 vezes 7, 28. Respondida a letra B. Na letra C, o índice continua sendo 2, o 10 está do lado de fora, ele vai parar do lado de dentro do radical com o expoente 2. 5 vezes 10 ao quadrado. Quem é 10 ao quadrado é 100. 5 vezes 100, 500. E agora o índice é 3. E o 5 do lado de fora vai passar para o lado de dentro com o expoente 3. Perceba? Que o 5 aqui do lado de fora, quando passou para o lado de dentro, ficou com o expoente 3, porque aqui é 3. E agora quanto é 5 ao cubo? 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Vezes 2, 250. Raiz cúbica de 250. Letra E. Nós temos já o índice igual a 5. Então, 2 aqui do lado de fora vai passar para cá para dentro com o expoente igual a 5. Então, 2 vezes 2 é quinta. Quanto é 2 é quinta? 32. Que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que seria 32 vezes 2. Nós temos 64. Então, essa é a resposta da letra A, raiz quinta de 64. E agora a gente vai para com letras. A gente vai usar as mesmas propriedades de radical e potência. Vai ficar o 8 tá do lado de fora, vai para passar para o lado de dentro, 8 ao quadrado, porque o índice daqui é 2. Então, por isso que aqui ficou 2. Quanto é 8 ao quadrado? 64. Então, por convenção, a gente coloca o número antes da parte literária, antes da letra. Então, assim que vocês vão encontrar as respostas. Raiz quadrada de 64A. Letra E, G, nós temos 2A raiz de A. E o índice do raiz de A é 2. E o tanto o fator externo como o 2 e o A vai ficar com o expoente igual a 2. Então, A vezes 2 ao quadrado vezes A ao quadrado. Quem é 2 ao quadrado é igual a 4. Então, 4A ao quadrado. Então, vai trocar de posição 4 com A, vai ficar 4 vezes A ao quadrado. Sendo que aqui é um produto de potência de mesma base. Sendo que aqui o expoente do A é 1. Conserva a base. O que vai fazer com os expoentes? Soma. Então, vai ficar 4 ao cubo. Porque 1 mais 2 é igual a 3. Aqui nós temos na letra H, nós temos x raiz décima de x ao cubo. Então, o índice é 10 e o fator externo é x. Quando ele passar para dentro, ele vai ficar com o expoente igual a 10. Então, raiz décima de x ao cubo vezes x elevado à décima potência. Nós temos um produto de potência de mesma base, que no caso é x. A gente vai conservar o x e vai fazer o quê?
somar os expoentes. 3 mais 10, que é igual a 13. Na letra I, nós temos 6 e B do lado de fora do radical. A gente tem que passar o 6B para o lado de dentro. O expoente do 6 vai ficar 3, o expoente do B também vai ficar 3, quando estiver do lado de dentro. 6 ao cubo, B ao cubo. Porque aqui o índice é 3. Então, como é que a gente vai resolver? 6 ao cubo é 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6 é 36. Vezes 6 é 216. E agora a gente vai juntar, aproximar os números das letras. Percebam que o 2 ficou perto do 216, o B ficou perto do B ao cubo. Para a gente poder fazer essa multiplicação. 2 vezes 216 dá quanto? 432. E aqui a gente vai usar a propriedade de potência de mesma base. Conserva a base, faz o que com os expoentes? Soma. 1 mais 3, 4. Essa é a resposta da letra I. Na segunda questão, nós pedimos aí para transformar cada expressão em um só radical, sabendo que x e y são dois números reais positivos. A primeira coisa que a gente vai fazer é resolver o que está dentro do radical com índice 6. Tentar visualizar só aqui dentro. O x ao cubo, x ao quadrado. X está dentro do radical ao cubo. Então, o x está aqui do lado de fora. Então, o x está aqui do lado de fora. Ele vai passar para dentro da raiz cúbica. Como o índice é 3, ele vai para dentro com o expoente 3. E aqui a gente tem um produto de potências de mesma base, que a base é x. A gente conserva a base e faz o que com os expoentes? Soma. 2 mais 3, 5. Agora é a quarta propriedade de adiciação. É um radical dentro de um radical. Então, o que a gente faz aqui? 6 vezes 3, 18. X a quinta. Na letra B, a gente tem que colocar esse x para cá, para dentro. Aí fica assim, esse aqui é 5, então ele vai passar para dentro com x a quinta. E agora a gente tem aqui um produto de potência de B mais base. A base é x, o expoente é 2 e 5. Conserva a base que é x e soma os expoentes. 2 mais 5, 7. Agora multiplica 5. Quando não aparece aqui é 2. 2 vezes 5, 10. Na terceira questão, pede para escrever a expressão raiz cúbica de A sobre B vezes a raiz quadrada de A sobre B, na forma de um único radical. Se possível, simplifique a expressão. O que a gente faz? É colocar esse A sobre B dentro desse outro radical. Já que aqui é 2, como não aparece é 2, então vai ficar A ao quadrado, B ao quadrado. E agora, aqui a gente, vendo o numerador, a gente vê que A elevado a 1 vezes A ao quadrado. Multiplicação de fração, né? Multiplica os numeradores e depois multiplica os denominadores. Só que aqui em cima são potências de mesma base. A gente vai conservar. A gente vai conservar a base e vai fazer o que com os expoentes? Somar. Ao cubo, 1 mais 2, 3. E agora, aqui, como não aparece, é 2. 2 vezes 3 é 6. Para que vocês percebam que 6 e 3, aqui, ó, eles são o quê? São múltiplos. A gente pode simplificar. Lembra de simplificação de radical? Então, eles podem ser divididos por quanto? Por 3. Tanto 6 como 3. Então, a gente divide 6 por 3 e divide o 3 por 3, 3 por 3. 6 dividido por 3 é quanto? 2. 3 dividido por 3 é 1. 3 dividido por 3 é 1. Isso aqui é a mesma coisa, de raiz quadrada de A sobre B. Já que esse 1 aqui é um expoente. O resultado. Na quarta questão, a gente
pode representar essa expressão raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, na forma de um único radical. Então a ideia é sempre olhar para a mais interna possível. Coloca esse 3 para cá para dentro, já que aqui é 2, vai ficar 3 raiz de 3 vezes 3 ao quadrado. Entendeu? Esse 3 foi para cá para dentro, já que é 2, ficou com 2. Agora, respondendo isso aqui, vai ficar o quê? 3 ao cubo, que é produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. A gente já multiplica por 2 vezes 2. Aí deu 4. E aqui, já colocou esse 3 que está aqui do lado de fora para dentro do radical. E aqui o índice é 4, então ele vai passar com 3 a quarta. Esse 3 aqui passa para dentro com 3 a quarta. E aqui a gente já pode multiplicar também 4 vezes 2, que é 8. Já que aqui é 8, vamos ver quanto é que vai dar aqui, ó. A soma das potências. 3 a sétima. Como ela é menor do que 8, não tem como tirar de dentro. Qual é a forma mais simples de escrever a expressão na quinta questão? Aí nós temos similar que a gente já viu, né? A primeira coisa é ver a parte mais interna. Colocar esse valor para cá para dentro, como aqui é 2. A gente vai colocar esse valor todo com expoente 2, então x ao cubo ao quadrado, e esse y ao quadrado também. Dessa maneira. Passou esse valor aqui para dentro do radical. Como aqui é 2, então vai ficar x ao cubo ao quadrado e y ao quadrado. E agora 2 vezes 3, potência de potência, multiplica, né? 3 vezes 2, 6. Agora a gente tem um produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Aqui é 1 mais 6, 7. Aqui é 1 mais 2, 3. Aqui é 2 e aqui é 2. Está subentendido. Quando não aparece é porque é 2. Então 2 vezes 2 é igual a 4. Então raiz quarta de x à sétima sobre y ao cubo. Esse x à sétima ele é maior do que o 4. Então tem como a gente tirar de dentro do radical. É o contrário de introduzir o fator no radical. Então a gente vai retirar o fator do radical. X à sétima, a mesma coisa de x à quarta mais 3. Esse x à quarta mais 3 fica... A gente pode separar assim, x à quarta vezes x ao cubo. Lembra de propriedade de potência? Esse x à quarta, a gente pode retirar ele de dentro do radical. É o contrário de colocar o radical para dentro. Agora a gente vai retirar ele de dentro. Aí fica x raiz quarta de x ao cubo sobre y ao cubo. Porque x à quarta saiu, ficou só o x. Esse 4 é só o índice do radical. Agora nós vamos para a resolução de algumas questões no caderno de atividades, que é a página 18 e 19. Eu vou responder só as letras A de algumas questões para vocês fazerem as restantes. Vou fazer como exemplo. Por exemplo, na questão 40, na página 18, nosso caderno de atividade, nós temos: escreva na forma de um único radical. Letra A. Vocês percebam aqui que tem um radical dentro do outro. Se aqui é 2, aqui é 5, o que a gente faz? Multiplica. 2 vezes 5, 10. A gente está usando a terceira propriedade na página 39 do livro. Seria 10 aí de 2. Na questão 41, determina o valor de x nas igualdades abaixo. Aqui é 2 e aqui é x. Por quê? O que não aparece, mas está subtendido, que é quem? 2. Então vai ficar como? Aplicando a propriedade, fica 2 vezes x. Foi isso que a gente fez aqui, ó. 5 vezes 2, 10. Só que aqui a gente não tem o valor,
Aqui a gente tem 2 vezes x. Para isso, para esse valor aqui, antes da igualdade ser igual a esse valor, nós vamos ter que igualar o índice aqui, ó. 2x tem que ser igual a quanto? 6. Para que isso seja igual a isso. Então, 2x igual a 6. Então, 2x igual a 6. X igual a 6 sobre 2. E x igual a 3. Certo? A questão 42. Está pedindo, escreva com um produto de radicais. É só usar a quarta propriedade da página 39 do livro. Que a gente vai separar dessa maneira. Então, quer dizer que isso é como se você tivesse separado radicais com o mesmo índice. A gente pode juntar em um só radical, já que é multiplicação. Isso quando for multiplicação. Você tem o mesmo índice, você pode juntar em um só. E assim que você tiver um só, sendo uma multiplicação, você pode separar. Então pronto, é um produto de radical. Na questão 43, ainda na página 18, pedindo para calcular os produtos. Raiz de 5 vezes a raiz de 125. Então, como foi feito nessa anterior aqui, percebe que aqui está separado, mas aqui isso junto é igual a isso separado. Então, está separado, então a gente pode colocar junto. Já que aqui é 2 e aqui é 2. Só quando os índices são iguais, aqui é um produto. Então, a gente pode fazer dessa maneira aqui. Juntou. E ficou com o mesmo índice aqui. Só para quando for multiplicação aqui no meio. Agora, o que a gente pode fazer? Multiplicar 5 vezes 125. Tem outra maneira de responder isso também. Mas vamos fazer dessa maneira aqui. 625. O que a gente vai fazer? Tirar a raiz quadrada de 625. Como se a gente não souber de cabeça, a gente pode fazer o quê? Pegar esse número grande e fatorar em números primos. 625. E aqui a gente só vai colocar número primo. Lembra quais são os números primos? 2, 3, 5, 7. A gente vai ver os critérios de divisibilidade. Por 2, primeiro número primo. 625 é divisível por 2? Não, porque ele não é par. Então a gente vai para o próximo número primo, 3. 625 é divisível por 3? Tem que somar os algarismos de 625. 6 mais 2 mais 5. Se a soma for múltiplo de 3, logo ele vai ser divisível por 3. 3 mais 2, 8 mais 5, 13. 13 é múltiplo de 3. Então a gente vai para o próximo número primo, que seria quanto? 5. Como ele termina com 5, então ele é divisível por 5. Que o número para ser divisível por 5 tem que terminar ou 0 ou 5. Como ele termina com 5, ele é divisível. 625 dividido por 5 é quanto? 125. 125 dividido por 5 é quanto? Vai dar 25. Aí 125 é múltiplo de 3? Não, porque a soma deles não vai dar um múltiplo de 3. 1 mais 2, 3 mais 5, 8. Então, 125 por 5 é 25. 25 por 5 é 5. 5 é dividido por 5, que é 1. E a resposta aqui fica como 5 elevado à quarta potência. Então, colocando esse valor aqui agora, 5 a quarta. Raiz quadrada de 5 a quarta. 5 a quarta é a mesma coisa de que 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Concorda? A gente vai colocar a propriedade aqui, produto de potência em mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Com 5, 2 mais 2, 4. Então, 5 a 4 é a mesma coisa de 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. E a gente pode tirar eles do radical. Lembra como a gente introduz? Então, a gente retirou eles agora. Fica 5 vezes 5.
que é quanto? 25, né? Então, raiz quadrada de 625 é 25. Por quê? 25 vezes 25, 625. Ah, 45, questão 45, está pedindo para simplificar os radicais. Simplificando esse radical aí, nós temos raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. A gente pode fazer o quê? Tirar o 2 ao quadrado de dentro. Como é que coloca 2 com o índice 2? 2 ao quadrado. Então fica 2 raiz de 5. Na letra E está a raiz quarta de 3 à quarta vezes 7. Como o expoente do 3 é igual ao índice, então a gente tira o 3 de dentro. 3 raiz quarta de 7. Se você pegar esse valor e tentar colocar esse 3 para dentro, vai ficar dessa maneira. Então a gente está fazendo o processo contrário. Na questão 46, ele está pedindo para decompor o radical em fatores primos, retirando o radicando, depois simplifica os radicais. Por exemplo, para simplificar esse radical, o que a gente tem que fazer? A gente tem que decompor o 20 em fator primo. Então, quais são os primos que a gente vai colocar aqui? Do lado direito da linha, 2, 3, 5. 20 é divisível por 2? Sim, porque ele é par. Então, 2. 20 dividido por 2 é quanto? 10. 10 é par. Então, nós temos 10 dividido por 2 é 5. 5 só é divisível por 5. 5 dividido por 5 é 1. Então, como é que fica aqui? 2 ao quadrado vezes 5. Por quê? Ao quadrado porque aqui tem dois fatores. 2 ao quadrado vezes 5. Então, colocando esse valor, substituindo o 20. Então, 20 é igual a 2 ao quadrado vezes 5. Então, agora ele está pedindo para retirar do radical. É um processo contrário de introduzir no radical, né? Então, basta tirar o 2 e colocar para fora. Então, essa é a resposta. Raiz de 20 é uma coisa de 2, a raiz de 5. Raiz cúbica de 80. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fatorar o 80. Então, fatorando aqui o 80. 80 é o quê? Pai, então ele é divisível por 2. 80 dividido por 2 é quanto? 40. 40 é par, então continua sendo divisível por 2. 40 dividido por 2 é 20. 20 é par por 2. Dividido por 2 é 10. 10 é par, é divisível por 2, que é 5. 10 dividido por 2 é 5. Fica 5 dividido por 5, que é 1. Como é que fica aqui? 2 a quarta vezes 5. Porque tem 1, 2, 3, 4 fatores. 2 a quarta vezes 5. Então vai substituir o 80, porque 80 é igual a 2 quartas vezes 5. Para a gente poder simplificar esse radical. Mas como aqui o índice é 3 e aqui é 4, a gente tem como fazer isso bem aqui. Mesma coisa. 2 a primeira vezes 2. Isso aqui na mesma coisa de 2 a quarta, porque aqui é que é um produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma o expoente. 1 mais 3, 4. Então, 2 a 4 é a mesma coisa de 2 vezes 2 ao cubo. Já que esse aqui, ó, a gente pode retirar do radical, porque o índice é 3. Vai ficar assim. Se 2 ao cubo a gente tirou, ficou só o 2 vezes 5. 2, que isso aqui é a mesma coisa disso, né? 2 vezes 5, 10. 2 raiz cúbica de 10. Na questão 47, está pedindo, já na página 19, pedindo para simplificar os radicais, considerando raiz de 3 igual a 1,73, raiz cúbica de 2 igual a 1,26, raiz cúbica de 3 igual a 1,44, raiz cúbica de 5 igual a 1,71. Letra A, raiz cúbica de menos 18. A gente vai fatorar o 18 em números primos. 18 é par, é dividido por 2. 18 dividido por 2 é 9. 9 como não é par, ele não é divisível por 2. Tem o próximo número primo, que é quanto? 3. 9 é divisível por 3. 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3 é 1. Como é que fica aqui? 2 vezes 3 ao quadrado. Por quê? São dois fatores, por isso ficou ao quadrado. Pega esse valor, então quer dizer que 18 é igual a 2 vezes 3 ao quadrado. Substitui aqui.
Aí fica raiz cúbica de menos 2 vezes 3 ao quadrado, né? Que é a mesma coisa disso. Menos 1 vezes 2, que é a mesma coisa de menos 2. 3 ao quadrado é a mesma coisa de 3 vezes 3. Separando, né? Já que aqui é o índice é 3, a gente vai separar os produtos aqui. Quer dizer que isto aqui é igual a isto. Ó, o índice tudo é 3. Aí separou, já porque aqui é multiplicação, então a gente pode separar. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3. E aqui raiz cúbica de menos 1. Quem é raiz cúbica de menos 1? É quanto? Menos 1. Não existe raiz quadrada, uma raiz par de um número negativo. Lembra que raiz ímpar de número negativo existe porque menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 é igual a menos 1. Então, raiz cúbica de menos 1 é igual a menos 1. Raiz cúbica de 2 é quanto? Está aqui em cima. 1,26. 1,26. Raiz cúbica de 3, 1,44. E raiz cúbica de 3, 1,44. Esta multiplicação vai dar quanto? 2,612736. Você pode até usar a calculadora nessa hora. Então, vocês vão fazer agora as questões. Caderno de atividade. As questões 40, 47, correspondente às páginas 18 e 19. Nosso caderno de atividade. A questão 44 não é preciso fazer. Na próxima oportunidade a gente faz.